Olá, amigos do canal Matrix Brasil. Meu nome é Eric. Estamos aqui com o programa Matrix Cara a Cara, mais uma vez. E hoje a nossa entrevistada é a Cássia Faria. Cássia Faria é especialista em hipnoterapia, casos de abduções e contatos multidimensionais, além também de terapia de vidas passadas. Tudo bem, Cássia? Tudo bem, Eric. É um prazer estar aqui respondendo as suas perguntas, sendo convidado para esse bate-papo. Espero poder contribuir, ok? Prazer é nosso, Cássia. Eu queria começar com uma simples pergunta que eu acho que todo mundo que talvez não te conheça gostaria de saber, né? Que eu sei que desde os anos 80 você trabalha com hipnoterapia, né? E eu queria saber como começou a sua trajetória e como você foi tendo contato com casos de abduções e terapia de vidas passadas. Como foi o começo da sua trajetória? Mais ou menos no final dos anos 80, eu deixei a minha vida no trabalho corporativo, vamos dizer assim, e comecei a me interessar mais por esse lado da terapia, que já era forte em mim. Eu tenho uma formação em letras, mas a psicologia era uma coisa que me chamava muita atenção. Uhum. Então eu comecei a fazer cursos técnicos, fazer curso de psicanálise, e comecei a fazer cobaia, né, dos amigos primeiro e tal. Mas nem pensava em terapia de regressão. Mas em determinado momento, dentro desses cobaias, das experiências que eu fui submetendo às pessoas, os amigos em primeiro lugar, eu fui percebendo que a minha voz, não é? Porque todo hipnólogo que trabalha com hipnose, ele tem que ter uma certa entonação para poder conseguir hipnotizar uma pessoa. Eu percebi que no relaxamento, em determinados momentos, de repente as pessoas começavam a ver coisas, falar coisas, outros até dormiam, outros saíam do corpo. Aí eu fui me especializar mais nisso, né, para entender melhor o que estava acontecendo. Fiz um curso de hipnoterapia, mas durante toda a trajetória, trabalhando aí, depois montei o consultório, comecei a atender com o consultório normalmente, mas foi a experiência trocada entre eu e o meu cliente, e foi a experiência de consultório que foi me trazendo a bagagem que eu precisava. Fui aprendendo com as técnicas, mas eu fui desenvolvendo um trabalho muito meu, muito pessoal. A forma como eu trato é muito pessoal. Mas isso, de repente, teve, num determinado momento da minha vida, teve uma repercussão muito grande. Eu fechava turmas para fazer palestras, de repente a agenda começou a ficar complicada. E nisso eu acabei também indo para os veículos, para a mídia aí, então ficou mais complicada a forma de trabalhar com agenda e tal. E foi assim, mais ou menos, vamos dizer assim, não foi uma coisa programada. Aconteceu na minha vida. Naturalmente, Aconteceu, né? Foi naturalmente, exatamente. Que bom, Cássia. E os casos de abduções? Como foi acontecendo que você foi se interessando? Então, eu sempre fui uma apaixonada, né? Paralelamente, a minha vida espiritual tinha um segmento, tem um segmento, né? Uhum. E essa parte também da oncologia era uma coisa que me interessava muito. Mas eu não levava isso para consultório, porque até então eu trabalhava com terapia de regressão, de vidas passadas e regressão de memória. Nos casos, assim, basicamente já vinham ou com diagnóstico de psicopatologia, tipo transtorno obsessivo compulsivo, transtorno bipolar, síndrome do pânico, os medos, de modo geral, fobia de altura, de viajar, de dirigir, coisas dessa natureza. Então era muito focado dentro da área da ciência, né? Um trabalho dentro da psicologia. E, num determinado momento, um belo dia em consultório, eu estou lá fazendo o espaço da regressão na pessoa e vi que ela foi
além daquilo que naturalmente acontecia no consultório, que é a regressão a vidas passadas, ou mesmo a regressão até a barriga da mãe, nessa vida mesmo. Né? Uhum. Então, eu percebi que, de repente, a pessoa começou a contatar seres da quarta dimensão. Digo assim, da quarta dimensão do plano dos desencarnados. Ou seja, ela começou a fazer contato assim, com parentes mortos, amigos, recentemente falecidos. Então, eu tinha que ter algum vínculo afetivo para conseguir fazer essa ponte. Né? E, de repente, essas pessoas entravam em comunicação e começavam a dizer coisas para as pessoas nessa vida, assim, dar uma orientação, explicar em determinado caso um direcionamento, ou então para estabelecer o perdão entre as pessoas, alguma coisa que ficou pendente, morreu e não deu tempo de falar, ou a pessoa refletiu depois. Então, acabava que também tinha essa coisa do contato com esses seres desencarnados. Isso também eu acabei levando para a televisão, veio muita gente que perdia parente, assim, tipo em acidente, ou qualquer outro tipo de tragédia, e que ficava querendo entender o que tinha acontecido, e o contato, então acabou que também começou a acontecer. Então, foi essa a experiência que começou a vir dentro do consultório em relação a uma dimensão acima, né? Uhum. E a partir daí, eu comecei a pesquisar, trabalhar mais também nesse sentido, e aí, num determinado momento, claro, com muita experiência, com muita parcimônia, eu acabei contatando, além da quarta dimensão, também a quinta dimensão. E aí já são seres que praticamente são luz, não tem quase matéria dentro, mas que é perfeitamente possível também o contato. Aí é que entra essa fase do contato multidimensional. Entendi. E as pessoas, por exemplo, da quinta dimensão, elas são, o corpo, né, físico são menos menos denso, né? Mas elas continuam tendo certos tipos de problemas como os que nós temos, né? Só mudam outra realidade, por exemplo, mas continua existindo uma dualidade como aqui ou não. Assim, na verdade, na quinta dimensão você já está trabalhando energia quântica. Né? Já são seres que têm uma energia diferenciada da nossa materialidade aqui de terceira e quarta dimensão. Na quarta dimensão, pelo que eu entendi, né, de que eles sempre, eu não tenho nenhuma visão religiosa, eu não tenho embasamento religioso nenhum, porque realmente não sou ligado a nenhuma religião. Mas o que eles vinham me falar é que na quarta dimensão ainda existe uns 20% de materialidade, que eles chamam de ectoplasma, e funciona tudo normalmente como funciona aqui na terceira D, na 3D. Uhum. E é o livre-arbítrio, as livres escolhas, e na quinta dimensão da mesma forma. E eles, alguma das vezes que você conversou com esses seres, eles exemplificaram sobre a sociedade que eles vivem, sobre até os próprios seres humanos, se eles são que nem as pessoas aqui na Terra, que casam, têm filhos. Eles falaram alguma coisa sobre isso? Na verdade é assim, o contato é muito individual, quer dizer, de pessoa a pessoa. A pessoa que é submetida a um contato multidimensional, quando ela consegue fazer essa ponte, ela já é considerada, pelo menos foi o que eu entendi, uma pessoa que está aqui com uma missão maior. Porque aquele que é um ser humano, vamos dizer, que está num tipo de evolução comum, ele para na quarta dimensão, ele não tem acesso a dimensões assim. Quando o ser já tem uma determinada evolução e ele está aqui por alguma coisa específica, então alguém vem conversar com ele a fim de que ele relembre, uma vez que ele esqueceu desse fato, de relembrá-lo para que ele está aqui, quem é ele, de onde ele vem e para que ele está, o que ele veio aqui fazer. Então, nesse contato, ele pode, de fato, ser levado à origem, ao planeta de origem, sistema de origem, estrela de origem, e aí ele conhece toda a sua família, vamos dizer assim, estelar, que sim, existe uma família,
E ele conhece, relembra, sabe a linhagem, né? Que eles falam em linhagem, e aí ele consegue estabelecer a ponte, a conexão que eu digo, para saber exatamente o que ele é e o que ele está fazendo aqui nesse momento planetário no planeta Terra. Em todos esses que você já trabalhou, muitos deles estão aqui na Terra, como você disse, por uma missão, não é? Eu queria saber que tipos de seres você já contatou em toda a sua carreira e que tipos de conhecimento eles passaram para você e qual é o propósito, abduções de extraterrestres, o que eles querem com a humanidade hoje em dia? A diferença, existe uma diferença, né, entre contato e abdução. Né? Porque o contato, num determinado momento, que a pessoa já está tentando lembrar, tentando buscar de alguma coisa, essa pessoa que vem aqui já sabe não, sente que é diferente ou que tem alguma coisa a mais, ele vai buscar muitas religiões, é uma busca espiritual muito grande a vida inteira. Também se interessa por VT, por ufologia. Ele tem essa coisa, às vezes ele tem sonhos, tem flash, sai do corpo, às vezes consciente e tal. Então ele tem alguns insights a respeito daquilo. Mas, às vezes, na vida, no cotidiano, por uma série de coisas, até pela própria razão, pelo próprio mental, ele não consegue ir além. Então aí entra a hipnose para fazer esse link, né, entre ele e essa trajetória toda que a gente assoma de várias vidas, várias encarnações, várias passagens, e é um caminho de evolução, como tudo evolui no universo. Então, essa pessoa, ela tem esse contato, que é específico seu, e daí ele obtém as informações relativas a ele. Ele não tem informações relativas ao planeta, como é que vai ficar, até porque eles dizem sempre que isso não existe, tudo é mutável. A todo momento, é como se houvesse um grande plano, tá, no planeta Terra, mas que é um plano flexível, que a todo momento pode ser mudado, dependendo de como os que estão aqui a trabalho, vamos dizer assim, e o próprio ser humano evolui, ou age, ou interage com a natureza, uma série de coisas. Então ele é mutável. Então não dá para ter uma decisão a respeito do que vem, como todos falam sobre 2012, tragédia, isso, aquilo e tal. Eles jamais colocam isso para qualquer um de nós, em qualquer tipo de contato que eu já tive com vários seres de ambos os lados, vamos dizer assim, não passa essa ideia. Acho que até é difícil de saber o que vai acontecer no futuro, porque existem várias possibilidades e em cada segundo o nosso futuro pode ser mudado, não é? Porque além do nosso, existem vários multidimensionais futuros possíveis, não é? Exatamente. Nós somos co-criadores o tempo todo, mas também respondemos pelo karma, vamos dizer, pelo inconsciente coletivo. Né? E aí fica mais difícil você controlar isso. Individualmente não é fácil. Mas o coletivo, você está dentro de um sistema, dentro de um coletivo, que você vai responder também. Não adianta, por exemplo, eu hoje ser vegetariano, por exemplo, não comer mais a carne, porque então eu carrego mais o carro dos animais. Mas eu, dentro do sistema, faço parte do inconsciente coletivo, e eu também já vivi outras vidas, já comi carne, certamente. Então, não quer dizer que eu sou melhor que ninguém, não. Eu vou responder da mesma maneira, se houver alguma sanção a respeito disso. Então, esse é o contatado, aquele que você faz a ponte, né, que é a hipnose, da pessoa saber quem ele é, para que ele veio, e qual é o papel dele, vamos dizer, nesse momento planetário. Já a abdução é uma coisa que é feita à revelia da pessoa. A pessoa ela não é chamada ou convidada para ser abduzida, na verdade. Então, ela é abduzida sempre de forma ou que ela não sabe o que está acontecendo, ou então de forma abrupta mesmo. Né? Pega e abduz e leva para fazer o que tem que fazer. Normalmente, o abduzido são aquelas pessoas mais assim
humildes, vamos dizer assim, mais do meio do mato, que não tem muito, assim, eles gostam mesmo de campo, de pessoa que vive assim, na lavoura e tal, porque são pessoas simples e que, de repente, fica mais fácil de conduzir, assim, ela não tem uma vida social muito ampla, que até que se ela ficar 1 ou 2 dias, ou alguns minutos, ou sei lá, semanas fora, alguém vai perceber muito. E mesmo que ela volta, se ela volta contando, caso lembre, que a grande maioria não lembra, ele fica desacreditado, porque é uma pessoa simples, humilde, ele não sabe se explicar. Então, normalmente, essas pessoas são os abduzidos para aquele tipo de experiência, né? Que falam muito, pelos Greys, Abrides, Chipades. Pelo que eu ouvi também, que eu só queria complementar, outro motivo também deles gostarem de pegar pessoas do campo é que é uma pessoa geneticamente pura, né? Porque não está sentindo influência da poluição, não come tanta besteiras que as pessoas em cidades comem. E até para um estudo genético, eu acho que seria melhor, né, para eles. É isso mesmo. Né? Então, é uma pessoa pura em todos os sentidos. E isso é muito interessante porque essa tecnologia, à medida que eles vão fazer como se fosse um laboratório, uma experiência com esse ser, essa tecnologia é revertida para nós humanos mesmo. Né? Então, é passado diretamente para nós. Porque muitos perguntam, por que eles fazem esse tipo de abdução? Que interesse que eles têm, às vezes, de tecnologia mais avançada, são seres mais avançados, tecnologicamente falando, qual o interesse que eles têm sobre nós, né, de fazer essas experiências? Mas é em retorno a nós mesmos. Só que as pessoas são submetidas e sente fisicamente as dores mesmo, porque eles não sabem o que é dor. Né? Mais ou menos aquilo que a gente faz com o ratinho aqui em laboratório, eles fazem com a gente. Mas depois a pessoa não lembra de nada do que aconteceu, mas ela pode passar o que a gente chama dentro da hipnose de começar a demonstrar os transtornos, né? Que é medo para dormir, começa a ter medo de escuro, às vezes tem um sangramento nasal, tem dores de cabeça, dores pelo corpo todo, ou dorme demais ou dorme de menos. Ela começa a ter algumas manifestações no sentido que pode indicar a abdução. Isso que eu queria só complementar é que isso mostra um lado, para mim, pelo menos, que mesmo esses alienígenas apagando a memória, o lado racional das pessoas, existe algo muito maior que sempre vai mostrar alguma coisa que não está muito certa, né? Eu acho que é isso que leva também essas pessoas procurarem uma pessoa como você para fazer esse tipo de terapia, não é? É verdade. Porque sempre no universo é dado a chance da pessoa evoluir, na verdade. Mesmo aqueles que foram, de alguma maneira, contrariados no seu livre-arbítrio, foram abduzidos, mas não por livre espontânea vontade, e depois não se lembram, porque é o pior do livre-arbítrio. Quer dizer, aconteceu uma coisa comigo e eu não me lembrar. Além de não ter concordado, ainda não me lembro para poder fazer alguma coisa em prol de mim mesmo. Então, o universo vai conspirar sempre a seu favor, para a sua evolução, e para que você busque as suas respostas. Não fique sempre com aquela cara de indagação, e agora? Né? E fica uma sensação realmente bastante forte, e o sofrimento pode ser grande. E também, né, para complementar, porque eu digo assim, que a minha experiência mostra o contato multidimensional daquele que está aqui a serviço de alguma coisa, de algum plano, vamos dizer assim, para esse momento planetário. Uhum. Nós temos o caso das abduções, né? E temos também o caso dos câmeras. O que vêm a ser os câmeras? São pessoas que também estão aqui a serviço. E essas pessoas estão num corpo biológico, né? E elas passam, a maior parte das vezes, como caso de abdução também, porque elas sentem que tem alguma coisa estranha. Normalmente é aquele que gosta mais da ufologia, que vai fazer vigília, que fica horas ali esperando alguma coisa, e ele pensa que mesmo não aconteceu nada. Mas, de repente, por um interregno de tempo, ele não lembra, mas ele foi não abduzido, na verdade. Uhum. Ele deixa o corpo biológico e vai com o corpo real dele, vamos dizer assim, o real do ser, e vai ter instruções do que ele vai fazer nos seus próximos passos e também levar informação. Eles chamam de câmera mesmo.
uma pessoa que está aqui para observar e informá-los, né, do que está acontecendo nas reações humanas, que é o que eles não entendem. Então, é nesse sentido do câmera. Esses que eu tenho tido a experiência são chamados do bem. Eu não acredito nem do bem nem do mal. Acho que tudo faz parte do universo de uma grande orquestração, né, de um grande movimento. Eu queria só entender direito esse negócio da câmera. Esses seres que, por exemplo, vêm como uma câmera, eles são seres normais, eles também têm a sua evolução, eles estão aprendendo, eles fazem um papel de registrar para outros seres, né, um grupo específico ou outro, é o que se passa por aqui. Ou eles são... Porque eles não são, de fato, uma câmera, né? Eles são um meio de pesquisa, é o trabalho deles, é isso? É isso que eu entendi? Normalmente, o câmera, ele quase não tem vida pessoal. A saúde dele é precária. Ele tem problemas metabólicos, ele tem todo tipo de problema, porque a energia é muito forte para um macacão biológico. Então, ele não consegue conviver com ninguém, porque ele é um ser diferenciado. Ele funciona como câmera, mas dentro de um corpo, um macacão biológico, a gente fala assim, mas por quê, né? Ele vem aqui fazer esse trabalho. Bom, está a serviço de um trabalho dentro da linhagem dele, uma linhagem específica. Mas essa linhagem, o que ela me passou, ou o que eles me passam normalmente, é que o pior que existe para um ser que está em evolução no universo é voltar e ser humano. Nos dizem isso, que é o pior que pode existir em toda a evolução planetária, é o ser que de repente já atingiu uma linhagem. Ele diz isso, que a pessoa de repente está numa evolução e por um motivo ou outro acontece alguma coisa, faz alguma coisa errada, e de repente essa pessoa é obrigada a voltar. Então, ela volta num corpo humano para servir a eles, né? E esse é o pior dos castigos. E que só consegue retornar de novo se ele trabalhar a favor do planeta. Então, aqui para tudo leve e traz, mas a favor do planeta. Então, aqui está trabalhando a favor do planeta. E à medida que ele caminhar, evoluir, fazer o trabalho direitinho, ele consegue novamente dar o passo na sua evolução. Eu queria só complementar rapidamente. Acho que mesmo esses seres, né, que eles dizem que a pior coisa que tem é voltar ao estado 3D, né, essa matéria mais densa que a gente vive aqui. Mesmo eles, eu acho que eles também têm. Eles estão num tipo de Matrix também. Então eles têm algumas visões que eu acho que também é subjetiva, entendeu? Porque pode ser que para essas pessoas que vieram como câmera ou com outros tipos de missões, pode ser muito benéfico, pode ser um benefício que lá na frente ele vai ver, pô, se eu não tivesse vindo para cá como feito esse trabalho, eu não estaria aqui. Na verdade são seres em conflito também, são pessoas que acabam buscando ajuda psicológica, até psiquiátrica, às vezes tendo que tomar remédio mesmo, pesado, drogas pesadas. Esse lado e o outro lado também, aqueles que estão submetidos a experiências genéticas, também acabam desenvolvendo um fanatismo pelo assunto. E dentro de todos os casos que você já acompanhou de perto, ou de abduções, ou de contatados, tem alguns que você acha que seria de grande valia para os nossos ouvintes poder falar um pouco mais sobre? Olha, a gente tem o contatado, por exemplo, o que a gente aprendeu durante todos esses anos. Que existe uma equipe, vamos dizer assim, de seres que nos ajudam nesse momento, tá? Então, eles trabalham, operam, não internom ligadíssimo, mas, de alguma maneira, eles inspiram a evoluir. Então, quando a pessoa tem um trabalho maior, uma missão maior, eles, de alguma maneira, essa pessoa tem um sinal, ela tem um insight, uma inspiração que ela vai acabar buscando e vai conseguindo. Toda a diferença na vida da pessoa, e essa pessoa faz diferença no seu entorno e vai refletir no seu estado, no seu país e em todo o planeta. É isso que a gente tem aprendido em muitos vêm despertando. O que não quer dizer também
que a pessoa, depois que ela opta pela hipnose, descobre quem ela é, o que ela veio aqui fazer, que ela vai fazer, não. O livre-arbítrio continua funcionando. Se a pessoa opta por fazer ou não, a evoluir ou não, acreditar ou não, né? Muito, apesar da pessoa estar sob efeito de hipnose, ela não tem controle nenhum, ela está sob o meu comando, ela não tem como inventar uma história, ela vai obter toda aquela informação, mas depois que ela estiver consciente, o ego pode brigar, os arquétipos pode brigar com ela. E aí ela prefere ficar na zona de conforto, naquilo que ela acredita, né? E porque mudar ou fazer alguma coisa implica em trabalho, né? E se trabalhar interiormente e fazer alguma coisa para o próximo, e como eu vou fazer isso se eu estiver no momento da minha vida como humano, se eu estou olhando para o meu próprio umbigo, se eu estou muito preso nas relações familiares, se eu vim aqui muitas vezes para aprender a ser humano, de repente esses vínculos familiares, eles me seguram, não me deixam caminhar, não me deixam fazer o que eu tenho que fazer, e ele vai optar a escolha dele e será sempre respeitado. Entendeu? Então, por isso é importante, toda vez que você vai fazer um trabalho, um contato multidimensional, a gente começa pela regressão de vidas passadas, para saber como é o histórico, de onde começou, principalmente os vínculos familiares, o que está pegando, que é para a gente poder tentar liberar o lixo emocional e os nós na vida da pessoa, para que ela se liberte e possa realmente ser quem ela é, e não aquilo que ela veio aqui aprender a ser. Entendeu? E as pessoas que foram submetidas a abduções, né, e tiveram um grande trauma com toda essa experiência, em toda a sua carreira, você já chegou a ver todo o seu trabalho, mesmo você se esforçando, a pessoa não querer, não digo acreditar, mas não querer melhorar, ou querer esquecer todo esse trauma que ela teve? Na verdade, quando você vê um trabalho, que você faz o trabalho e aquilo tem um retorno, que é o boca a boca, a pessoa retorna e quer continuar fazendo outras sessões, você percebe que ali ela deu uma continuidade. Então, e tem aquelas que simplesmente desaparecem. E aí você não tem o feedback do que está acontecendo com aquela pessoa. Entendeu? Então, é como o médico. Você vai no médico, ele te dá o remédio, mas você não sabe se ele vai fazer. O médico não sabe se ele vai fazer o tratamento ou não. É o livre-arbítrio da pessoa. Verdade. E eu queria perguntar uma coisa para você, Cássia, que eu acredito que talvez você tenha sofrido muito preconceitos, né? Até no meio ufológico a gente vê preconceito com coisas que fogem um pouco da fisicalidade, né? Ou seja, que é que eles dizem que é metafísico. Eu queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes o seu trabalho, que ele para muitos vamos falar que é místico, mas que é muito sério, né? Então, na verdade é um caminho solitário, né? Porque fica difícil. Na família, a gente, pela profissão, quando eu trabalhava com terapia de regressão, normal, tudo bem. Mas quando começou a entrar outro caminho, que aí acaba com tudo mais que você queira, e fica em consultório, sempre tem um amigo, alguém que vai falar, ou então a gente está na internet, tem um site, vai ver, você é considerado louco, você está louco, né? Então, o que acontece? Os familiares, eles se distanciam. E foi assim bem comigo mesmo. E aí você percebe que é um caminho complicado. Por exemplo, e dentro da ufologia chamada casuística, também eles não aceitam essa visão, vamos dizer, do contato multidimensional. Acreditam na abdução, mas no contato não. Mas às vezes eu pergunto, mas por que não? Se através da hipnose, ninguém prova nada, ninguém prova quem está com razão, quem está certo, não existe uma prova material. Essa que é a verdade. Né? Tudo está num terreno muito, muito mental, vamos dizer. Então, a hipnose, para quem conhece a hipnose, se a pessoa tiver um conhecimento do que é hipnose, ela vai saber que aquela pessoa não tem condição naquele momento de estar inventando nada. Em consultório, de repente você está lá, uma pessoa que veio fazer terapia regressiva normal. E num determinado momento aquela pessoa passa a ter alguma manifestação que você percebe que aquilo é uma abdução. Poxa, a pessoa nem é da ufologia, não sabe nada, nunca se interessou pelo assunto, e de repente eu consigo pegar ela no momento de abdução.
Como uma pessoa vai inventar uma coisa que ela nunca viveu, ela não conhece, ela não sabe. Entendeu? Então, mas isso, para quem conhece hipnose, e quem é o hipnoterapeuta, ou quem conhece a hipnose, sabe que é assim. A pessoa não tem condição de inventar uma história. Eu posso inventar para ela, entendeu? Entendi. Eu posso, nesse momento, inventar uma história que ela vai levar para a vida dela como sendo verdadeira. Então, ela não. Naquele momento, ela está totalmente sob controle. Então, a história que vem, e você coloca a pessoa em transe, ela começa a acessar os seus próprios registros. E à medida que ela acessa os registros, ela vem trazendo as informações. E são, eu poderia ficar aqui dias falando para você a respeito da quantidade de seres multidimensionais que existem. Existem muitos, de muitas formas que se apresentam, né? E o chamado do bem, do mal, cada um tem uma finalidade, um papel que é um interesse, né? Na verdade, o planeta Terra é um planeta que tem uma energia que é muito, assim, muito assediada por muitos seres de muitas ordens, entendeu? Então, é como se fosse um grande BBB, um reality show, que fica todo mundo olhando como é que a gente está indo, não interfere no livre-arbítrio, né? Uns atrapalham. Quando vê que a gente está saindo fora da matriz, eles atrapalham, mexe com o medo, né? Vem essas coisas que você sabe, as teorias de conspiração e tal. O outro lado fica tentando fazer com que a gente, opa, vá, meu filho, vamos, né? Vamos caminhar, vamos evoluir. É um jogo, né, na verdade. É um grande jogo, exatamente. Cada um querendo jogar para um lado, né? Exatamente. Agora, quem ganha nessa história? Sou eu que tenho que saber que eu conduzo a minha vida, né? Eu tenho que conduzir, eu tenho que estar no comando e conhecer as duas forças, não desafiar nenhum lado nem o outro, e fazer a minha história, o meu caminho, sem estar preso numa matrix ou na outra, porque tudo é como você decidiu uma matrix, porque tudo foi cocriação, não é verdade? Então existe que foi cocriado, faz parte, nós estamos dentro desse inconsciente coletivo, então fazemos parte, você começa a despertar uma consciência maior, é o autoconhecimento, é saber quem eu sou, de onde eu vim, para que eu estou aqui, não é verdade? Porque não há de ser que a gente nasce só para crescer, comer, fazer filho, trabalhar, morrer e ir embora, né? Não seria muito pouco, não é verdade? Seria também muito simples, né? Muito raso, né? E aí vem as perguntas, por que um é rico, outro é pobre, por que um é saudável, outro é doente, entendeu? Tudo isso tem uma explicação, porque nós somos o resultado, não é dessa encarnação, não é verdade? Como várias vidas, né? Estamos num momento planetário que vamos passar por alguns problemas, estamos com o aquecimento global, isso, aquilo, poluição e tal. Mas por que eu que tenho que pagar isso agora, nesse momento? E eu que nasceu lá no século XX, no XIX, entendeu? Por que eles não vão passar? Eu tenho que estar respondendo por mim e por eles. Porque somos nós mesmos, sempre, né? Sempre nascendo, vivendo e caminhando dentro desse processo, até a gente conseguir uma evolução e subir as dimensões acima. Mas enquanto estamos nesse patamar de evolução, é aqui que a gente morre, nasce. No inconsciente coletivo, nós vamos responder sempre por tudo que nós fizemos no coletivo. Né? Cássia, fala um pouco para os nossos ouvintes também, que eu acho que é uma coisa muito importante, principalmente para o momento que a gente vive hoje, né, na Terra, para aumentar um pouco a consciência das pessoas. Eu queria saber um pouco do seu trabalho sobre terapia de vidas passadas. Como que funciona? Então, Eric, é muito importante, hoje eu chamo de terapia de evolução, nem chamo mais terapia de regressão, porque parece que fica uma coisa que fica indo muito para trás, né? Regredindo mesmo. Né? Eu trabalho mais hoje com a palavra evolução. E para a pessoa evoluir, é muito importante que ela se autoconheça. Então, a hipnose, levando ela a vidas passadas, e não importa se essa vida passada é uma outra vida passada, ou se é vida passada aqui mesmo, né, que foi a encarnação. Tudo é vida passada. Uma vez que dá um minuto que já passou, atrás já é passado. Então, a gente trabalha nesse sentido de colocar a pessoa em contato com os seus registros acásticos, a fim de que traga
os lixos emocionais também, os porquês das coisas que acontecem na vida dela hoje, tipo relacionamentos, medos, o fato de repente uma pessoa ser muito solitária, ter dores reflexas que a gente chama pelo corpo, coisa que a pessoa vai em todos os médicos e não consegue um diagnóstico. Então a gente vai buscar onde é que começou tudo isso que está refletindo na vida atual da pessoa. Então o processo de hipnose vai colocar a pessoa em transe e a gente vai fazer uma contagem regressiva até chegar lá no momento onde começou o problema. Se foi nessa vida, se foi em vida anterior, não importa. O subconsciente, ele vai trazer para mim, na medida que eu coloco essa pessoa em hipnose, ele vai trazer para mim aquilo que eu preciso trabalhar na pessoa. Aquilo que a pessoa vai poder suportar também no seu momento de evolução. Então ele não vai trazer à tona coisas que a pessoa não pode conviver. O que vem é exatamente aquilo que vai fazer a diferença na vida da pessoa nesse momento, por isso é uma ferramenta de autoconhecimento. Então ela vai entender porque de repente ela sofre de dor de cabeça, ela vai entender por que ela tem a tal da fibromialgia, que é a dor pelo corpo todo, ela vai entender de repente por que ela tem uma aflição, por exemplo, de tomar banho, de entrar na água, de cobrir a cabeça, ou do escuro, de dirigir. Ela vai entender, vai buscar onde é que começou esse mês, porque tem sempre um princípio, um início de onde começou aquilo. Junto com ela, eu vou fazer todo esse trabalho da limpeza. Basta a pessoa se conscientizar do problema e automaticamente o problema já é liberado. Mas também o terapeuta aí, ele entra com a técnica toda para que ele possa transmutar essa energia. Não, a gente não muda a história da pessoa, mas a gente faz a pessoa ver a mesma história de uma maneira diferente, que é justamente para que não crie nenhum tipo de reflexo na sua mente. E tem alguma contraindicação para a pessoa que se interessa e que queira fazer uma terapia com você? Você tem alguma contraindicação, por exemplo, alguma pessoa que toma algum tipo de remédio ou coisas desse tipo? Então, exatamente. As pessoas que estão em tratamento por qualquer tipo de síndrome com remédios pesados, né, tipo remédio para depressão, de tarja preta e tal, realmente fica mais difícil de você colocar essa pessoa em hipnose. Também nos casos de psicopatologia mesmo mental, tipo, considerado louco, esse não pega hipnose. Não pega. Eu digo que seria fácil, né, a gente, por exemplo, conseguir hipnotizar um psicopata, né? Vamos hipnotizar ele, já deixava ele lá no canto, ele não faria mal a ninguém. Não acontece. Não acontece. São coisas que estão além da nossa compreensão, né? Uhum. Então não acontece. Então, a pessoa que tem uma psicologia mental diagnosticada, né? Ou até não diagnosticada, mas que de fato ela tem, você não consegue hipnotizar. Fora isso, todas as pessoas são hipnotizadas, todas. Até uma pessoa que tem uma pequena esquizofrenia, ela também não consegue ser hipnotizada? Não, se ela tiver uma psicopatologia, já não consegue. Não consegue. Aí é fácil identificar, porque aí a pessoa realmente, se ela sabe de esquizofrenia, ela vai inventar história. E aí eu vou saber quem é inventado. Entendeu? Na hora a gente sabe. A gente tem a técnica para saber que aquilo é uma viagem mental. Aquilo é realmente uma fantasia, que é o princípio, né? A esquizofrenia, ela tem várias, vamos dizer assim, vários momentos, né? Desde do mais leve, uma pincelada na coisa, e com o tanto que a pessoa vai alimentando aquilo, ela pode desenvolver realmente. Mas o terapeuta, o hipnólogo, ele sabe exatamente com quem ele está lidando naquele momento, entendeu? Quando é fantasia. Entendi. Então, não entra mesmo o caso da hipnose. É outra coisa que a gente vai acima da compreensão, da técnica, daquilo que a gente conhece. A regressão, ela tem esse propósito de trazer, limpar os lixos emocionais, os problemas de conflito, as ligações kármicas com a família, entender o perdão, a gratidão, uma coisa que muitos têm que trabalhar nesse momento para evoluir, entender qual é o contexto daquelas pessoas na sua vida, e também os dons, né? Você acessa os dons que você tem, talentos que você tem, que foi esquecido também.
E você consegue, entendeu? por Então, exemplo, liberar esses talentos nas pessoas? fica bem mais fácil. Você conhece, já viu falar de pessoas que tocam instrumentos, falam outras línguas sem nunca ter feito um curso. Uhum. Né? Então, são pessoas que já acessaram as informações, né, desbloquearam isso sozinhos, e qualquer um poderia fazer isso, essa conexão sozinho, desbloquear sozinho, poderia. Mas a gente entra na tal da matriz, a gente, mais ou menos até os 7 anos lembra, mas o pai e a mãe não colabora, começa a contar historinha, a criança também entra dentro daquela história, e acaba que esquece tudo, né? E aí entra dentro do contexto familiar, segue aquele DNA familiar, tanto espiritual como genético, que vai desenvolver tanto os problemas familiares como as doenças geneticamente transmissíveis. Então fica tudo dentro de um quadro só que não sai. É um enredo que não acaba nunca. E você só consegue isso, quebrar essa cadeia de acontecimentos, quando você se conscientiza e faz esse trabalho da limpeza. E aí, principalmente quando você libera os seus nós, os seus bloqueios, os seus talentos, eles emergem. Rapidamente eles afloram. E você consegue acessar. A pessoa, você automaticamente, não quer dizer que você vai sair amanhã tocando instrumento, mas pode acontecer. Isso é mais natural na criança. Uhum. Mas como você já está adulto, se você já está adulto, você tem um monte de informação, de paradigma, vai ficar mais difícil. Acho que a gente foi muito induzido a esquecer esses dons, né? Desde pequeno. Sempre o padrão, né? Então, aí você esquece os seus talentos, as coisas que você veio aqui fazer, se você realmente tem uma missão, mas sempre tem, porque toda a nossa existência tem um propósito. Sempre tem. Então, é importante descobrir esse propósito no teu caminhar da evolução. Uhum. Para que você saia fora desse contexto familiar, sem contar esse contexto que você está vivendo, o contexto de quem que está por trás disso, quem é que governa, quem é que dita as normas, o que eu posso dizer, o que eu posso comer, onde eu posso ir, entendeu? Tudo isso você sabe, né? O que eu consumo. E hoje a gente é muito manipulado através da própria comida, da engenharia genética e tal, uma série de coisas que mantém a gente dentro do controle mesmo. Mas isso, na verdade, é uma grande hipnose coletiva, na verdade. As mensagens subliminares dentro da programação e a mensagem direta mesmo na propaganda, que determina o que a gente vai comprar, o que toda quem trabalha com marketing sabe disso, toda merchandising faz você chorar, faz você rir. Então, e isso na terapia é o que eu sempre digo nas palestras. Tudo que você vê que te emociona, o teu cérebro, o teu subconsciente registra como sendo verdadeiro. Não importa se virtual, se auditivo, se real, não interessa. Você vai, por exemplo, no fast food, que é tudo vermelho, que é pra você comer rápido e sair fora logo. Até a luz, né? Lá eles colocam aquela luz bem forte pra ficar meio tonto, né? Então, e isso tudo não é hipnose? Isso é hipnose. É tudo muito bem orquestrado por aqueles que também já conhecem os mecanismos da hipnose, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, por exemplo, num restaurante fino, naquele que você vai sentar e comer, vai pedir o melhor prato, comer com calma, onde vai ser uma cor pêssego, pastel, aquela coisa que acalma. Marrom claro. Os produtos de limpeza são todos na cor azul, né? Porque o azul remete à limpeza. Se você for louco de fazer um produto e não colocar pelo menos uma tarja azul, você não vai vender. Está todo mundo condicionado. Na verdade, isso é um reflexo condicionado. Porque quem que inventou isso? Por que é assim, na verdade? Mas só que ficou assim e aí vai todo mundo daquele jeito. Então, é uma grande hipnose coletiva. Sair fora desse contexto é aquilo que eu falo. É a pessoa sair da zona de conforto e querer se autoconhecer. E isso dá trabalho, porque implica em elaborar, implica em, às vezes, em mudar alguma coisa no meu entorno, no meu trabalho. De repente eu descubro que eu conheço tudo, um grande pianista, eu fui e tal. De repente eu trabalho numa empresa, estou administrando, não tem nada a ver com esse meu potencial. E a partir daquele momento que eu acesso, vai ficar mais difícil e complicado. A pessoa não consegue mais ir levando, que é o trabalho do autoconhecimento. Sair desse enredo familiar, desse contexto, é muito complicado, porque a gente sempre reencarna dentro de uma mesma família,
os aparentados e os afins. Ou seja, assim, uma hora eu sou pai, outra hora eu sou mãe, filho, mãe, pai, filho, avô, avó, tio, tia, os aparentados, genro, nora, sobrinho, e depois os afins são a sociedade e os do triângulo amoroso. Há uma relação sempre de triângulo amoroso, né? É sempre uma relação de resgate kármico. Se você vai trabalhar ali, você vai ver que uma hora um foi o marido, outro foi a esposa, outro foi a amante, outro foi a mulher, foi homem. Enquanto aquelas pessoas não entendem aquele enredo, que eles vão reencarnando e tendo a mesma situação, entendeu? E aqueles ódios, às vezes acabam em tragédia até, entendeu? Então são histórias muito complicadas. E você, quando conscientiza disso, você tem a condição de quebrar aquela cadeira, né? E falar, não, daqui para frente, então eu limpo eu estudo, eu perdoo, eu entendo, eu aceito, vejo de outra maneira e ali eu passo a ser uma pessoa diferente. O que acontece de muitas crianças que vêm hoje, que já vêm para um momento planetário diferenciado, né? Já vêm para um planeta que já tem uma conscientização, despertar maior, essas crianças não querem mais esse tipo de escola. Então eles vão lá e começam a dar o hiperativo, né? Que é o que tem muito hoje, esse hiperativo. É o diferente, né? Quando a gente não entende o diferente, poucas pessoas têm discernimento de refletir sobre o que é isso aqui que eu não conheço, eu vou pesquisar, vou aprender, e quem sabe tentar compreender. Mas a grande maioria reage, né? Reage àquilo que entende e reage de forma violenta, às vezes agressiva, no mínimo sarcástico, né? Então, ela está dentro de um padrão normal de reação. E o ser humano ele é reativo, poucos são proativos. O proativo é o criativo, é aquele que vai e faz a coisa acontecer, não é verdade? Mas o reativo, a maioria fica dentro da reação mesmo, né? Aquele contexto, todo mundo igual, não tem diferença. E eu queria fazer uma pergunta, Cássia. Dentro dessa sua terapia, né, de vidas passadas, você já chegou a ver, um desenrolar da história, por exemplo, uma pessoa que era muito cética e de repente com esse trabalho começou a ouvir mais ela mesma, começou a se interessar por coisas mais espirituais, começou a desenvolver outra coisa. Eu queria saber se você podia passar alguma experiência nesse tipo de trabalho. Muitas vezes você não tem noção do que é o cético, né? Aquele que vem, que é muito mental, muito racional, que é o que eu digo, ele não está preparado para o novo, diferente, né? Está acostumado aquele tudo, estava normal na vida dele, de repente ele se vê diante de uma coisa que ele não compreende, já vinha me atacando. Especificar um caso, né, que a gente não vai dizer o nome, foi indicado pela própria psicóloga. Por quê? Nos casos, por exemplo, de transtorno bipolar, não sei se você sabe o que é, aquela pessoa que muda de humor, uma hora até eufórica, né, e outra hora... Uma hora para outra, assim, às vezes, né? Não menos que outro, ele entra em deprê. Então, é uma coisa tão ruim que a pessoa, de repente, o mínimo que ele vai buscar é o alcoolismo, porque nem ele não se aguenta. E a família bota a vida da pessoa um transtorno. E aquilo, a tendência, principalmente se for de uma pessoa de um perfil controlador e tal, e é muito complicado de conviver. Então, a psicóloga, vendo que a situação estava realmente, a mulher, os filhos não aguentavam mais, o cara já tinha partido para agressão física, mandou ele para fazer, então, a regressão para ver onde tinha começado. Na verdade, ele veio fazer regressão de memória, quer dizer, nessa vida, até a barriga da mãe, e ver aonde começou o problema. E aí ele chegou no consultório, ele chegou com a esposa e tal, e ele falou assim para mim: olha, já vou dizendo para você, não acredito em nada disso, né? Não acredito nisso, não quero, sabe? Eu só estou aqui porque a médica mandou, minha mulher insistiu, mas eu digo assim grosseiramente, o cara já devia estar naquele momento do mau humor, né? E aí começamos a sessão, e assim, de fato, tem pessoas assim, que levam 2 minutos para entrar em transe, tem outros que levam 40 minutos. E ele foi muito fácil, muito rápido. Mas é o que eu te falo, às vezes o mais cético, o mais complicado, né? Mais fácil. E aí foi fácil. E aí, claro,
teve algumas questões que foram feitas, foi melhorando em tudo. Então, no fim, ou no meio, veio a família toda, a esposa, o filho, que ele também já tinha batido, era menino, já tinha 21 anos, ele também já tinha agredido, e é assim, gente de classe média, normal. E a filha também, muito bonita e tal, e todos fizeram, e deu aquela melhorada na vida, né? Aí na família, tudo. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim, olha, o seu trabalho é admirável, ele falou. Estou aqui para agradecer, né? E ele acabou tendo alta também, da psicóloga, tudo, né? E acabou conseguindo ter o emprego dele de volta. Ele ia ser promovido e não foi por causa da doença, né? Uhum. E aí, na regressão de memória, o que aconteceu? Ver como é que é aquilo que eu te falo, pode ser uma coisa simples. Uma pessoa que tem uma personalidade forte, de repente ele vê uma coisa que ele fica indignado, aquilo é o suficiente para criar nele um trauma por resto da vida. Não precisa nem ser com ele. Ele assiste qualquer coisa na TV, isso que é muito importante. Lá alguma coisa, você fica indignado, você entra dentro do problema, aquilo passa a ser seu problema. Uhum. Então, ele simplesmente aos 13 anos de idade, que eu fui fazendo a regressão, até a barriga foi indo, aos 13 anos de idade ele dormia no beliche, e ele caiu do beliche. E caiu do beliche e perdeu toda a arcada dentária de cima. Mas como ele era? Ele se achava um máximo. E aquela coisa controlada, eu sou o the best, o melhor do mundo. Uhum. Como é que o mundo pode fazer isso comigo? Entendeu? E então, assim, ele criou aquela revolta e dali ele passou a ter esse transtorno. Uma coisa, claro, não foi tão simples assim, mas uma coisa que marcou a vida da pessoa. Aí você liga até ali, você vê, você não muda a história. É o trauma que bate diretamente no céu, na personalidade, entendeu? Uhum. Da pessoa. Porque de repente, se fosse uma pessoa mais humilde, normal. Poderia ter sido uma coisa normal. Você tem um corpo biológico que ele é factível, ele pode a qualquer momento sofrer qualquer coisa, na verdade. Já estamos aqui e ele desenvolveu esse perfil também durante a vida, quer dizer, né? E é um homem bonito, ele tem uma profissão interessante, sabe? Como que eu posso ser essa pessoa interessante, bonita, sedutora e eu não tenho meus dentes? Claro, hoje está implantado tudo, mas aquilo ficou, né, na cabeça dele. Você já fez algum estudo através dos seus clientes sobre como que gera esses problemas assim na pessoa, que ela fica ou apática demais, ou vem de várias vidas? Até que ponto você chegou assim numa regressão assim para descobrir mais ou menos o problema da pessoa? Aquilo que eu te falei, o subconsciente ele vai direto aonde começou. A origem não importa, assim, ele vai lá talvez naquele momento, não onde começou, ou onde repetiu, não importa onde começou, porque você é uma repetição daquilo. Uhum. Então, onde repetiu, mas naquele momento que repetiu a mesma história, mas que você, de alguma maneira, te marcou mais. Então, ali que vai. Né? Porque o enredo, às vezes, muda, mas a história é a mesma. Vamos supor, uma pessoa que amputou uma perna ali, nessa encarnação. Se eu passar 3, 4, 5 vezes, ele sempre amputou a perna. Entendeu? Então, e não importa onde começou. Importa que eu vou trazer um momento, eu vou trabalhar aquele momento para resolver todas as vidas, tanto para trás como para frente. Uhum. Entendeu? Isso que é importante. E no seu trabalho, eu acho que também deve ter muitas pessoas curiosas, assim, querendo saber, o que eu fiz na vida passada, o que eu fui, quantas vidas eu tive, e eu queria saber, isso não é bem o seu papel, né? Eu queria até falar para as pessoas, né, que curiosidade todo mundo tem, mas não é esse o trabalho que você desenvolve, não é? Na verdade, a gente não faz por curiosidade, mas eu digo sempre que quando a pessoa chega até mim, ela pode até achar que é por curiosidade, mas certamente não será. Então, de qualquer maneira, a pessoa, a hora que senta ou que conversa comigo, porque meu trabalho basicamente, hoje eu faço um consultório virtual, à medida que eu ouço a voz da pessoa, a pessoa que trabalha com hipnose, ela consegue, já pelo tom da voz, pela voz, a forma de falar, como a pessoa se posiciona, você já sabe quais são as dificuldades na vida daquela pessoa. Então, ela vem por curiosidade, mas o terapeuta sempre vai ter um trabalho para ser feito naquela pessoa.
E depois ela vai entender o porquê que ela acabou procurando, ainda que ela achasse que fosse por curiosidade apenas. Entendi. E a pessoa que quer fazer uma consulta com você, você dá por Skype, e ela talvez não tenha, digamos, não acredite muito que isso possa dar certo. O que você pode dizer para essa pessoa? Como que é esse trabalho virtual, essa clínica virtual? Então, justamente pelo fato de, nos anos 90, minha vida, né, minha carreira de ter dado um sobressalto por causa da televisão, o que acontecia? Acontecia que vinha muita gente de outros estados, mas era complicado, né? As pessoas sofriam porque não tinha, às vezes, dinheiro para se hospedar, aquela coisa toda, criava uma celeuma, né? Uma coisa bem complicada. Uhum. E fora brasileiros fora do Brasil, né? E aí começou a vir muita procura. E eu falei, gente, como que eu vou fazer? Muitas vezes eu viajava, trabalhar assim, em alguns estados do Brasil, viajei muito. Mas aí começou a ficar muito cansativo também, né? Uhum. Então eu fechei o consultório, eu comecei tem uns 3 anos, no caso. Que a pessoa vai ter o quê? Vai estar lá com o seu fone de ouvido, no fone de ouvido, com o microfone, ela pode deitar ou não ficar sentada. E o trabalho do terapeuta é a experiência que ele tem de muito tempo e as técnicas, né? Porque a gente não trabalha, tem técnica para colocar uma pessoa em hipnose. E mesmo no consultório, ela vai passar a maior parte do tempo de olho fechado, né? É verdade. Então, para a pessoa que é um pouco cética sobre esse método, é perfeitamente aplicável, porque, pelo que você estava explicando, o que importa mesmo é a técnica, né? O comando de voz, é isso? Exatamente. O que vale é o comando de voz. Eu queria saber se você gostaria de falar alguma coisa para os nossos ouvintes, as últimas palavras, quem sabe? Eu quero dizer que foi assim, um prazer muito grande de estar falando com você nesse canal, que para mim é uma novidade, mas que está bem dentro do foco do meu trabalho, que é virtual. Uhum. Espero que a gente possa atender um grande número de pessoas e as informações que eu passei que realmente sejam de utilidade, e dizer que a hipnose é uma ferramenta de evolução, é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, não tenha medo. Quando alguém lidar ou falar sobre esse assunto, não tenham medo de arriscar. Claro, é como um médico, um cirurgião plástico. Vai primeiro saber quem é essa pessoa, uhum, né? Todo o histórico dessa pessoa. Mas não tenha medo, não saia desse paradigma de que hipnose é coisa ruim, ou então que quem se submete à hipnose são fracos, são pessoas fracas. Pelo contrário, toda pessoa que é hipnotizada facilmente, ela também é um hipnotizador. E essa pessoa tem muito talento para ser desenvolvido. E isso a gente traz através dessa ferramenta que é a hipnoterapia ou a hipnologia. Agradeço, então, essa oportunidade de eu passar essas informações. O prazer foi nosso, Cássia. Você está mais do que convidada. Se você quiser dar algum update sobre o seu trabalho, ou coisa parecida. Mais uma vez, obrigado pelo aceitar nosso convite. E até o próximo programa, pessoal.